Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando mais um trimestre e estudando o livro bíblico de Gênesis, o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. Já estudamos aí as 5 primeiras lições, estamos partindo hoje para a lição de número 6, que tem por título O Impiedoso Mundo de Lameque. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, e diz assim o texto bíblico: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E a verdade prática, o mundo de Lameque em nada diferia do nosso. Resistindo à graça de Deus, entregaram-se à devassidão, à violência e à resistência ao Espírito Santo. Muito bem, o programa está apenas começando. Eu, pastor Fábio, estamos aqui a postos. Pastor Fábio, depois de uma temporada ausente, é bem-vindo de volta a casa. Esteve em Roma, Israel, Egito, né? Seja bem-vindo, pastor Fábio. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, ouvintes telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, para mim é uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, depois de 3 programas ausentes por motivo de viagem. Acompanhamos pelo YouTube, vimos que o pastor José Roberto, o professor Soares realizaram os programas e foi uma bênção. E graças a Deus aqui estamos para dar continuidade ao lado do nosso companheiro, o pastor José Roberto, no estudo de mais uma lição desse trimestre. Desta feita, nós estamos aqui com a lição de número 6, o impiedoso mundo de Lameque. Vimos aqui nas lições anteriores, nas 2 lições anteriores, na lição 4, a queda da raça humana, a entrada do pecado no mundo, né, e a corrupção da humanidade por causa do pecado. Vimos na aula passada, na lição de número 5, a questão de Caim, a sua natureza maligna, pecaminosa, muito forte. E agora nós, na lição de número 6, temos aqui uma lição com o título O Impiedoso Mundo de Lameque. Lameque era uma pessoa, conforme vocês podem ver aqui em Gênesis, no capítulo 5, que ele era descendente, né, de Adão, evidentemente, todos os seres humanos descendentes de Adão, e Lameque também descendente de Caim. Ele era filho de Metusalém e ele era da descendência também de Caim, e foi um homem que teve um comportamento, umas atitudes e uma natureza extremamente violenta. Foi muito marcada pela violência. Ele matou e assassinou alguns jovens e compôs um poema, e se vangloriando da sua violência. Então ele absorveu muito daquela violência de Caim, além de outros pecados como a bigamia, etc., que nós vamos estudar ao longo desta lição. O que a gente observa é que o pecado que começou no gênero humano, lá com Adão e Eva, passou aos seus descendentes e vai, ao longo das gerações, cada vez mais se espalhando sobre a terra e com consequências muito drásticas e até os dias de hoje, que não é diferente. Vivemos dias semelhantes. A devassidão e a violência nunca foram tão exaltadas. Esta geração existe como se não houvesse Deus. Entretanto, perto está o dia do juízo sobre os praticantes da iniquidade. Nós queremos aqui lembrar a todos os nossos telespectadores que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Na hora que Ele quiser intervir na história, Ele intervém para cumprir o seu propósito, o seu querer. Porque muitas vezes, diante de tanto pecado, de tanta violência,
muitas vezes, muitos homens e mulheres de Deus se questionam e ora a Deus e se põem a orar ao Senhor e perguntando: mas Senhor, será que o Senhor não está vendo tanta violência na terra, tanta gente ruim, fazendo tantas coisas, tanto pecado, eu não aguento mais, será que o Senhor não vai intervir, não vai fazer alguma coisa? Este também era o sentimento do profeta Abacuque, ao ver muita violência, muito pecado lá em Judá. E ele orou ao Senhor e Deus respondeu a Abacuque dizendo que estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo e no momento certo, no tempo de Deus, ele ia executar o juízo, ele ia tomar providências, porque muitas vezes nós queremos tomar providências da nossa forma, do nosso jeito, e acontece que todos nós temos telhado de vidro e muitas vezes a gente vai querer fazer justiça e às vezes até podemos cometer injustiças. Então a gente precisa ter cuidado, ter tranquilidade e confiar, que no tempo certo, Deus vai executar a justiça. Então, pastor José Roberto, estamos diante de uma lição muito importante que nos dá a oportunidade de refletir sobre a humanidade, sobre as pessoas. Há muitas teorias e teses falando da pureza do homem, da santidade do homem, de tanta coisa bela no homem, mas a gente vê pela Bíblia Sagrada que o homem está debaixo do pecado e não tem outra alternativa para ele se redimir deste pecado, do poder e da força do pecado, a não ser buscar o Senhor Deus. Isso mesmo, pastor Fábio. E aproveito aqui para fazer um esclarecimento para o nosso caro telespectador. Essa palavra mundo, ela é uma palavra muito importante no contexto bíblico. E nós aproveitamos para explicar. A palavra mundo, no grego, por exemplo, e no contexto bíblico, cosmos, ela tem o significado do mundo físico, mundo criado, significa o mundo como natureza criada por Deus, mas também o mundo enquanto sistema maligno, enquanto sistema que se opõe a Deus, cujos valores se distanciam daqueles que são orientados pela revelação divina. Então, quando nós estamos falando aqui do impiedoso, vamos falar ao longo dessa lição a respeito do impiedoso mundo de Lameque, é importante que você saiba que nós estamos nos referindo ao mundo aqui enquanto um sistema satânico, diabólico, anti-Deus, anticristo e que se opõe aos valores que são favoráveis a Deus e a preservação do ser humano. Então, nós temos aqui alguns tópicos na nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição gira justamente a respeito de um mundo ainda maravilhoso. Então, o que tudo faz crer, quando nós lemos o livro do Gênesis, a realidade do período pré-diluviano, nós vamos estudar o dilúvio na próxima semana. Então, isso aqui é um período antes do dilúvio. Então, o período de antes do dilúvio era um período que era marcado por fartura de pão, por saúde perfeita, beleza perfeita e tecnologia avançada. Então, inicialmente, nós ressaltamos aí a fartura de pão. Naquele período, a terra era fértil e mesmo tendo sido uma terra amaldiçoada por Deus, o que nós vemos é que as pessoas tinham alimento em abundância. Mas nos chama a atenção que mesmo assim as pessoas não se lembravam de Deus, as pessoas não se voltavam para Deus. E é importante que a gente reflita a respeito disso, porque a prosperidade, a abundância, não necessariamente vai fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor e vai fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus. O que nós temos visto aí no texto bíblico, aqui no livro de Gênesis, é que muito embora as pessoas tivessem alimento em abundância, elas não reconheciam que a terra vinha de Deus, não reconheciam que Deus era o provedor e o criador de todas as coisas, e ao invés de terem uma vida piedosa, dedicada a Deus, o que elas faziam era justamente o contrário. Elas blasfemavam contra Deus, elas desrespeitavam o seu próximo, e essa era a situação das pessoas daquela época. De igual modo, é o que nós vemos nos dias atuais. As pessoas pregam a prosperidade, a riqueza, a fartura,
mas infelizmente o que a gente constata, inclusive naqueles países que têm um alto índice de desenvolvimento, é que essas pessoas, elas se afastam de Deus, e quanto mais elas se afastam de Deus, mais elas entram pelo caminho da lassidão moral, da destruição, e as pessoas acabam trazendo sobre si, sobre elas mesmas, destruição, morte, doenças e uma série de outros problemas. Não é isso, pastor Flávio? É isso aí, pastor Zé Roberto. Inclusive, algumas pessoas dizem que é muito fácil ser crente quando está de barriga cheia e tal, e quando está passando necessidade é mais difícil, etc. e tal. Mas o que a gente observa, meu querido telespectador, é que desde o início da história da humanidade até hoje há uma alta correlação entre prosperidade material, e apostasia. Inclusive Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. Porque muitas pessoas, ao adquirirem riquezas, ao conseguirem determinada prosperidade material, saúde, dinheiro, alimento e tal, ao invés delas usarem todas essas coisas para a glória de Deus, para a edificação da sua família, do bem comum, elas vão se entregar à devassidão, à dissolução e ao pecado. Então, não era diferente aqui dessa época da geração pré-diluviana. Tinha um bom avanço tecnológico, tinha fartura de pão, saúde, tinha beleza, mas infelizmente eles não colocaram tudo isso a serviço de Deus. E nós, como cristãos, devemos colocar toda a nossa vida, todos os nossos bens, todas as nossas posses, todos os nossos talentos devem servir para a glória de Deus. A Bíblia diz: fazer tudo para a glória de Deus. Então nós não podemos colocar tudo o que somos, o que temos, a serviço do pecado, a serviço do mal, a serviço da impiedade. Então aqui nós vemos no texto sagrado, na Bíblia, que ao longo da história da humanidade aqui na Terra, a coisa veio só piorando, mas embora o pecado tenha entrado no mundo e tenha isso amaldiçoa a Terra, como diz a palavra de Deus, nós ainda podemos ver no mundo antediluviano e até mesmo depois do dilúvio, até mesmo hoje, ainda podemos ver muita beleza da natureza, muita beleza aqui na terra. Deus ainda faz chover sobre todos, Deus ainda faz com que o sol nasça sobre todos. Nós ainda podemos contemplar as belezas da natureza e ver que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 19 a 23, a Bíblia fala que a criação, que a natureza, ela está sob o efeito do pecado do homem, e a gente vê até hoje o homem cada vez mais destruindo a natureza, acabando com os bens naturais, com os recursos naturais tão importantes para o homem. Mas apesar disso, ainda podemos ver um mundo maravilhoso ainda ao nosso dispor. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para continuar o debate do segundo bloco da nossa lição. Fique conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 6, que tem como título O Impiedoso Mundo de Lameque. Lameque era descendente de Caim, e Lameque era um homem muito ímpio, que fez muitas coisas erradas, e nós estamos estudando aqui como era, ele era um representante daquela geração caída, daquela geração pecaminosa. Evidentemente que não tinha só ele nessa situação, E a gente viu no bloco anterior que o mundo antediluviano, a terra antes do dilúvio, apesar do pecado, apesar desse mundo impiedoso que existia na época,
era um lugar onde tinha fartura de pão e onde tinha saúde perfeita. As pessoas viviam muito tempo, tinha grande longevidade, tinha uma saúde muito boa e não era incomum encontrar pessoas de quase 1000 anos. O próprio Metusalém, que é o pai de Lameque, viveu 969 anos. Então, tem uma vida longa. E uma pessoa vivendo séculos e séculos de forma piedosa, na presença de Deus, como Enoque, também foi dessa geração, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, é uma bênção para toda a humanidade. Então, quando a nossa vida ela é vivida para a glória de Deus, para o bem comum, para a edificação de todos, isso é muito bom, é abençoador para toda a humanidade. Mas uma pessoa ímpia, uma pessoa violenta, uma pessoa que vive na depravação total em todos os aspectos, é uma pessoa que causa grandes estragos na sociedade. E aí algumas pessoas, com aquela sede de fazer justiça, às vezes pedem ou clama pela morte de determinadas pessoas criminosas. Por que uma pessoa dessa ainda fica vivendo? Merecia morrer logo, para o mundo ficar livre dela. Fulano de tal que é bom, fulano é que deveria viver muito. Então nós sempre temos essa tendência de ter esse desejo. Mas você imagine uma pessoa de uma vida muito depravada, cometendo muita violência, viver séculos e séculos aqui na terra, então o estrago seria muito grande. Muitos roubos, assassinatos, adultérios, mentiras, intolerâncias, violências de todo tipo. Então, aos olhos de Deus, isso era algo abominável. Então, apesar deles terem uma saúde perfeita, infelizmente, esse mundo antediluviano, as pessoas que viviam nessa época antes do dilúvio, eles usavam muito a sua saúde perfeita, não para a glória de Deus, mas para se entregar e gastar no pecado. Você, meu amigo, minha amiga, que goza de boa saúde, você que está no vigor da sua juventude, use a sua juventude, use o seu vigor, use a sua saúde para a glória de Deus e não se entregue ao pecado, porque Deus espera que você viva para a glória de Deus. Pastor José Roberto, além de fartura de pão e de saúde perfeita, a geração antes do dilúvio também tinha beleza, tinha mulheres belas, mulheres formosas, e era uma geração que tinha uma tecnologia avançada. Isso mesmo, pastor Fábio. Inicialmente, aí 1.3, em relação à beleza perfeita, nós ressaltamos que a beleza das filhas de Lameque chamaram logo a atenção dos filhos de Sete, os filhos de Deus, a geração piedosa, né? Existe uma controvérsia em relação a esse texto, algumas pessoas achando que se referem aos anjos, mas essa me parece uma interpretação forçada. O que o texto bíblico aqui, pelo contexto, expressa é que a geração piedosa de Sete, que eram homens que buscavam a Deus, eles começaram a se interessar pelas descendentes de Lameque. E essas mulheres eram mulheres muito bonitas e, por causa disso, eles entraram pelo caminho da poligamia, entraram pelo caminho do sexo como uma razão em si mesmo, um fim em si mesmo, e assim acabaram destruindo as suas vidas. Aproveitamos mais uma vez para fazer uma aplicação e uma orientação para os dias de hoje em relação ao culto à beleza. Precisamos ter muito cuidado, porque nós vivemos numa sociedade que elegeu um padrão de beleza prefigurado aí, que está na mídia, na TV, nas revistas, e algumas pessoas voltadas para esse padrão de beleza, idealizados, supervalorizados, acabam esquecendo de que as pessoas são muito mais do que aquilo que elas aparentam. Nós vivemos aí uma verdadeira cultura da aparência. Não por acaso a palavra cosmético vem de cosmos, vem de mundo, né? E tem muitas pessoas que investem intensamente em cosméticos a fim de se embelezarem. Nós não estamos aqui criticando de forma alguma o uso moderado, e a pessoa que se cuida, e a pessoa que se tenta melhorar a sua aparência e tal, mas sem exageros, sem excesso, sem levar
para extremos, que é o que nós muitas vezes temos visto e percebido aí nas revistas, na TV. E mais esses padrões de beleza que tendem para a sensualidade, uma sexualidade, para coisas que não agradam a Deus. Então, temos cuidado, saibamos que essa questão de beleza, ela é muito relativa e que o Deus bíblico é um Deus que prima pelo coração. Ele não olha para a aparência das pessoas, mas para aquilo que as pessoas de fato são no seu íntimo, no seu ser, e que a beleza do homem, principalmente as mulheres que são mais vitimadas por essa cultura, a beleza da mulher não está no seu exterior, mas sobretudo no seu interior, na piedade, na dedicação à palavra de Deus, no bom trato, no respeito, na moderação. Então, temos cuidado com isso aí, porque esse mundanismo pode levar à destruição da vida e pode levar a uma deturpação de valores que, infelizmente, nós já começamos a perceber dentro das próprias igrejas. Pessoas que, ao invés de valorizar as pessoas pelo que elas são, valorizam pelo que elas aparentam. Então, tenham cuidado, principalmente deixamos esses conselhos para os mais jovens. Muitas vezes os jovens se empolgam demais com determinados padrões de beleza e querem procurar moças ou rapazes com uma beleza padronizada, tendo como referentes pessoas da TV, pessoas do cinema, pessoas das capas das revistas, e se frustram na sua vida conjugal no futuro. Tenham bastante cuidado, porque o mundo pode levar à ruína. Não é isso, pastor Fábio? É verdade. E aí a questão da tecnologia também, né? É verdade. O Lameque, ele era descendente de Caim, e ele teve filhos, gerou filhos, e diz o texto sagrado em Gênesis, no capítulo 4, versículo 19, Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, eram pecuaristas. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então tem aí a questão dos instrumentos musicais. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então nós vemos aqui que já nessa época, os descendentes de Lameque, eles já inventaram muitas coisas, né? Então, tinha uns que eram artífices na área da música, eram tocadores, eles inventaram instrumentos e tocavam. Já outros eram avançados na metalurgia, de fazer objetos cortantes, instrumentos cortantes, tanto de bronze quanto de ferro. Outros já eram pecuaristas avançados. O fato é que antes do dilúvio, aquelas pessoas viviam séculos e séculos. O Metusalém, o pai de Lameque, como a gente já falou, viveu quase 1000 anos, 969 anos. E eles viviam muitos anos, centenas de anos, então dava muito tempo, era muita experiência acumulada, dava para aprender muita coisa e repassar para outros, repassar para as outras gerações. E era uma época em que, apesar do pecado estar, vamos dizer assim, tão alastrado na terra, ainda podia, desse mundo lá de Lameque, se ver e se perceber muita coisa boa ainda, o conhecimento tecnológico e tanta coisa que ainda existia. Então essa tecnologia avançada era muito interessante, inclusive o próprio Noé, que é descendente de Lameque, ele não teve dificuldade de construir a arca, de construir esse barco com diversos compartimentos, essa obra de madeira. Então nós vemos aí que eles tinham bastante conhecimento tecnológico. Infelizmente, com a destruição da humanidade no dilúvio, só sobrou Noé e sua família. Então todos os conhecimentos tecnológicos adquiridos desde Adão até Noé,
se perderam nas águas do dilúvio, e aí sobrou apenas o conhecimento de Noé. Então a humanidade teve que começar um novo ciclo, só que agora não vivendo mais séculos e séculos, mas o próprio Deus disse aqui que a vida dele seria de no máximo 120 anos, então já um tempo mais curto, já com mais restrições ao avanço do conhecimento tecnológico. Esse avanço não seria tão rápido como vinha acontecendo antes. Então, encerramos aqui esse primeiro tópico da nossa lição, que tem como título Um Mundo Ainda Maravilhoso, onde a geração antediluviana tinha fartura de pão, saúde perfeita, beleza perfeita e tecnologia avançada. Vamos agora fazer mais um intervalo e já já retornaremos para estudar o tópico 2 da nossa lição, que tem como título Um Mundo Totalmente Depravado. Fique conosco e até já. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando o livro de Gênesis, hoje a lição já de número 6, tratando a respeito do impiedoso mundo de Lameque, que não é muito diferente do mundo no qual nós estamos vivendo nos dias atuais. Tratamos aí no primeiro tópico da lição a respeito do mundo ainda maravilhoso no qual os habitantes antediluvianos estavam habitando, e os benefícios que eles desfrutavam nesse período. No entanto, aqui no ponto 2 da nossa lição, vamos nos voltar para um mundo totalmente depravado. Nós já destacamos anteriormente que o que costuma acontecer é que o nível de prosperidade é proporcional ao número de devassidão, de lassidão, de pecado. Então, algumas pessoas acreditam que o avanço tecnológico, a beleza, a riqueza, a saúde, longevidade, essas coisas trarão satisfação plena ao ser humano. E o que nós temos atestado pela própria história e pelo conhecimento bíblico é que quanto mais as pessoas prosperam, quanto mais as pessoas enriquecem, quanto mais uma sociedade se torna próspera, maior, ao que tudo indica, parece ser o nível de promiscuidade, de devassidão e de depravação. Então, o ponto 2.1 da nossa lição trata justamente a respeito da devassidão sexual. Nosso comentarista, o pastor Claudionor, ele diz que o exemplo de Lameque logo viria a replicar-se por toda a descendência de Adão. Qual é o exemplo negativo de Lameque? Lameque foi aquele que teve logo a decisão de entrar pelo caminho da poligamia, e ele se casa com mais de uma mulher. Esse não é o modelo original. O próprio Jesus ressaltou que o princípio de Deus para o casamento, para o matrimônio, um homem e mulher, e que seria um homem para uma mulher, que não deveria ser, não se deveria entrar pelo caminho da poligamia. E sempre que a poligamia existiu na Bíblia, ela trouxe problemas para aqueles que seguiram esse trajeto. De igual modo, o que nós não estamos vendo na sociedade atual é também uma devassidão de ordem sexual. Queremos fazer um esclarecimento inicial, nossa tendência sempre de tentar equilibrar e moderar, é saber que o sexo é bíblico e é divino. Ao contrário do que se tenta pregoar por aí, nós não cansamos de repetir que essa visão negativista do sexo entrou no cristianismo, advinda do platonismo. Sobretudo, o principal expoente desse pensamento foi Agostinho de Hipona, mas o sexo, dentro do casamento, dentro dos padrões divinos, ele glorifica a Deus. E não é apenas para a procriação, é também para o prazer. No entanto, o que nós estamos vendo na nossa sociedade, de igual modo, ou do mesmo jeito que acontecia nos tempos de Lameque, é que o sexo está sendo endeusado e as pessoas buscam o sexo na tentativa de encontrar uma satisfação, e essa satisfação imediata, e em alguns casos de forma irresponsável, de algumas formas sem respeitar o outro. Isso tem trazido muitos males à sociedade, doenças, problemas, dificuldades de toda ordem, e que tem causado inclusive preocupação aos órgãos governamentais.
Nós precisamos ter cuidado e saber que essa devassidão sexual, esse descontrole sexual que nós temos testemunhado na sociedade contemporânea, é um desvio dos padrões divinos e não é para o bem da humanidade, é para a ruína da sociedade. E é o que nós temos visto, testemunhado em muitos contextos. Temos cuidado. Pastor Fábio, um outro problema que nós temos aí também nessa sociedade, num mundo totalmente depravado, está associado à questão dessa violência sem limites. Nós vemos aqui que Lameque, inclusive, ele mata, assassina e ele compõe música, faz canção, faz poesia, se é que a gente pode chamar isso de poesia, né? Para exaltar e para que ele venha se gloriar da mortandade, da violência e da crueldade. Me parece que esse tipo de coisa também acontece nos dias atuais. Tem gente aí se gloriando, compondo músicas para defender a sua violência e a sua crueldade, não é isso? É verdade. Infelizmente, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador, muitas pessoas hoje em dia não somente cometem violências, mas faz propaganda da violência que cometem, coloca nas redes sociais, fazem vídeos e elas costumam fazer uma exibição. Muitas vezes até muitos criminosos já foram pegos e presos pela polícia porque cometeram crimes e depois postaram na internet vídeos e se gloriando, se mostrando. Então o Lameque, ele cometeu assassinatos e ficou cantando, compôs um poema, se gloriando daquilo que tinha feito. Então isso aumenta mais ainda o dolo e a gravidade do pecado que a pessoa comete. E diz aqui o texto sagrado em Gênesis capítulo 6, versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então a gente já vê aí que o problema se agravou através do jogo desigual, de crente com descrente, né? De uma linhagem piedosa se casando, se misturando com uma linhagem totalmente distanciada de Deus. Esses filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete, eram homens e mulheres que desejavam andar com Deus, como Enoque também era dessa geração e andou com Deus, e começaram a se misturar em casamentos, em uniões conjugais com pessoas que não queriam saber de Deus, que queriam viver numa vida dissoluta. E aí já começaram a aparecer as distorções e esses homens valentes que ficaram famosos. Ainda no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 11 em diante, nós vemos as seguintes palavras: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então nós vemos aqui que não existiam apenas pecados de ordem sexual, não haviam somente pecados de ordem conjugal, mas também pecados no sentido pecados na ordem social, de violência, de convivência entre as pessoas. E diz o versículo 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então a violência era uma marca muito forte na geração antes do dilúvio. E nós vemos também, mesmo muitos anos após o dilúvio, nós vemos que na terra de Canaã, lá na terra de Canaã, os cananeus também, eles eram uma terra cujos habitantes se entregavam à depravação sexual, à violência e à idolatria. Essas três classes de pecado, depravação sexual, violência e idolatria, tem marcado a história da humanidade sobre a face da terra. E Deus puniu os cananeus, os habitantes da terra de Canaã, lá no Oriente Médio, onde hoje está lá no Oriente Médio, é chamada de a Palestina, a terra de Canaã. Então os habitantes primeiros lá daquela terra, antes de Deus dar aquela terra a Abraão, eles eram pessoas que se davam, se entregavam
a esses pecados de dissolução, depravação sexual, idolatria e violência. E Deus disse claramente que estava tirando aquela terra dos cananeus, estava expulsando os cananeus daquela terra por causa daquele pecado e entregando aquela terra a Abraão e a sua descendência. Então, isso mostra o quanto Deus abomina esses pecados, como também todo pecado, né? E que Deus, vez por outra, resolve executar o seu juízo. Ele é quem é o juiz de toda a terra e ele, no momento certo, ele executa o seu juízo. E nós vemos hoje em dia uma violência sem limites. Às vezes a gente ouve alguns discursos, ouve algumas coisas e parece que os homens atuais, o ser humano atual, parece que ele é mais humano, que ele não gosta de violência, que abandonou a violência, mas o que mais a gente vê hoje em dia é violência. Apesar de todo o avanço científico, tecnológico, apesar o homem atual, o homem do século XXI, ele é cheio de contradições. Se por um lado ele é capaz de compor muitos poemas, de escrever muitas coisas, de discursar muito bonito, de fazer muitas coisas que são lindas e são boas, mas por outro lado ele também comete muitas violências. O Brasil, por exemplo, é um dos campeões mundiais de violência, de homicídios. Todo ano aqui no Brasil ocorre, as estatísticas dão conta de mais ou menos 56 mil homicídios todo ano aqui no Brasil. E pelo jeito que anda, nesse ano de 2015, pode até superar essa marca. Então, morre muito mais pessoas de mortes violentas aqui no Brasil do que nas guerras aí da Síria e em tantos outros lugares. Então, é uma violência sem limites. Se por um lado a televisão prega contra a violência, por outro lado ela transmite uma luta de boxe, uma luta de MMA, uma luta de UFC, uma luta livre em que as pessoas ficam ali brigando, dando golpes um no outro, cheio de violência, e eles dizem que isso é esporte e fica se alegrando e paga até para isso, transmite ao vivo pela televisão. Não há diferença entre isso e a época dos gladiadores lá em Roma. Então nós não podemos, pastor Zé Roberto, jamais, como cristãos, concordar, incentivar e achar que isso é bom, é benéfico para a humanidade. E me preocupa ainda, pastor Fábio, que esta semana o Estatuto do Desarmamento, que historicamente trouxe alguns benefícios ao povo brasileiro, quer dizer, ele está passando por um processo de alteração e, ao que tudo indica, vai ser modificado. Então, segundo eu tive lendo essa semana, a possibilidade de as pessoas terem um acesso mais rápido a uma arma, e isso certamente vai aumentar ainda mais a violência no nosso país. Com certeza, né? Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para mais um bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Fique conosco. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, meu irmão, minha irmã, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a respeito do impiedoso mundo de Lameque, que não é muito diferente daquele no qual nós estamos vivendo, aí, com tanta violência, com tanta devassidão sexual e o pior, resistência à graça divina. É o ponto 2, ponto 3 da nossa lição. Nós vemos aí que nós estamos pregando a palavra, pregando a mensagem de amor, de arrependimento, de perdão, de graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. O próprio Deus nos trata com graça, com perdão, com misericórdia. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, disseminar a cultura da paz e banir essa cultura da violência. Vamos defender um pouco mais de tolerância, um pouco mais de respeito. Mas o que nós mais temos visto hoje é justamente que as pessoas têm resistido a esse tipo de pregação, esse tipo de ensino, esse tipo de doutrina. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus resolveu dar um basta. E disse assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus colocou um limite, inclusive na vida do ser humano. Individualmente, ele disse: olha, você não vai passar de 120 anos,
porque o ser humano estava vivendo muito, mas ao contrário, ou ao invés de glorificar a Deus, fazer coisas boas, tratar bem o seu próximo, estava destruindo a humanidade, destruindo uns aos outros através dessa cultura de violência e de destruição. Então, nós precisamos nos voltar para viver o exemplo de Jesus. Jesus ensinou a amar o próximo, Jesus ensinou a amar o nosso semelhante, ensinou a amar até mesmo os inimigos. Então, Jesus é, desse modo, um revolucionário na doutrina do amor, do perdão, da misericórdia e da graça. E a mensagem que nós deixamos aqui para o nosso caro telespectador, telespectadora, é que você se arrependa dos seus pecados, você que tem trilhado por esse caminho da devassidão sexual, da violência sem limites, não resista ao Espírito de Deus quando Ele falar ao seu coração, quando a graça divina chegar até você. Arrependa-se, volte-se para Deus, nem tudo está perdido, a possibilidade de mudança, a possibilidade de transformação da sua vida, e você pode se tornar uma nova criatura, pode nascer de novo e pode ter uma vida diferente. Nós temos vários exemplos de pessoas nas nossas igrejas, pessoas que se arrependeram dos seus pecados, trilharam por um caminho errado, por um caminho do engano e se voltaram para Deus. Pense nisso, para o bem da sua vida, para o bem da sua família, para o bem do seu próximo. E aí, pastor Fábio, ponto 3 da nossa lição, nós temos aqui um mundo condenado à destruição através da pregação de Noé, que é o ponto 3.1, e o 3.2, uma geração corrompida. É isso aí. Deus, Ele é o juiz de toda a terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, né, e tudo o que nela há. Deus criou o homem, Deus é um ser moral, superior a todos, e Ele é o juiz perfeito. E Ele é santo e não tolerará, né, o pecado para sempre na terra. Sempre Ele vai chegar, no momento certo, no tempo dEle, com o juízo, com a justiça. Nós sempre temos a tendência de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, e o nosso conceito de justiça muitas vezes é deturpado. A hora de executar a justiça, às vezes a gente confunde muito o tempo e o momento, e nós tendemos a não ser longânimo. Então a gente precisa deixar o juízo e a justiça com Deus. Mas naquela época, naquele mundo de tanta devassidão e de violência, Deus usou uma família, né, chamou a Noé para ser o pregoeiro da justiça. Diz o texto sagrado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregoeiro da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então ele chama aqui Noé de pregoeiro da justiça. Ele começou a pregar, Deus ele ia executar o juízo, mas ali Noé passou cerca de 120 anos, mais ou menos, pregando e falando que ia vir o dilúvio, que ia vir o juízo, que aquele povo se arrependesse, mas infelizmente aquele povo não se arrependeu, e Deus mandou o dilúvio e destruiu a todos, salvando-se apenas Noé e a sua família, que entraram na arca, obedeceram à voz de Deus, obedeceram ao chamamento de Deus e não resistiram à graça divina, como aconteceu também na cidade de Nínive, aquela cidade muito impiedosa, muito pecaminosa, cheia de violência, mas Deus mandou o profeta Jonas pregar para aquela cidade e clamar aquele povo para que se arrependesse, e felizmente aquele povo se arrependeu, creu na pregação de Jonas, e ali Deus perdoou o pecado daquela nação, daquele povo, daquela cidade, e eles foram poupados, né, do juízo, da execução do juízo de Deus. Então, há jeito assim. Às vezes tem pessoas, pode até ser que alguém esteja nos assistindo nesta noite e esteja vivendo uma vida em completa devassidão sexual ou mergulhada na violência de todos os tipos. Eu quero dizer para você que tem jeito para você,
pode ser que a sociedade não te aceite mais, pode ser que seus amigos tenham te abandonado, pode até ser que a sua família não tolere mais você. Mas sabe de uma coisa, né? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É assim que a palavra de Deus diz: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Não há pecado tão grave que Deus não possa perdoar. Não há pecado tão grave que o sangue de Jesus não possa lavar. Então, se você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a Ele e confiar na graça de Deus, você vai ser alcançado pela graça do Senhor, porque a salvação não é pelas obras, mas a salvação é pela graça, que vocês são salvos mediante a fé. Então, aquela geração estava corrompida, não ouviu a pregação de Noé, rejeitou a pregação de Noé. Pastor Zé Roberto, então, apesar, dele pregar, dele falar, de estar construindo a arca, o que a gente vê aqui interessante é que Deus deu chance, Deus deu oportunidade. E a gente vê isso ao longo da história da Bíblia e também na experiência do dia a dia, que Deus dá oportunidade às pessoas e nós devemos aproveitar essa oportunidade. Mas infelizmente, como diz o tópico 3.2 da nossa lição, aquela geração é uma geração muito corrompida, que resistiu à graça divina, preferiu fechar os ouvidos a ouvir a voz do pregoeiro da justiça, que era Noé, né? Isso mesmo, pastor Fábio. Noé pregou 120 anos, um período no qual ele esteve construindo a arca, e essa geração corrompida não deu ouvidos à voz desse pregador. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador, não tem prazer na morte das pessoas, muito pelo contrário. O que nós vemos é que o nosso Deus é um Deus tolerante, um Deus longânimo. A palavra longânimo quer dizer, ele dá a chance e a oportunidade para que as pessoas se arrependam. No entanto, o juízo de Deus chega, tem um momento que Deus resolve dar um basta. E em Gênesis 6:13 está escrito que Deus se pronunciou assim: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, depois da terra já ter optado pela violência, pela desgraça, pela crueldade, pela maldade, Deus, percebendo que aquilo já havia chegado no limite, então ele resolve exercer o seu juízo sobre aquela geração. E aí ele decide enviar o dilúvio, que será o título da lição da próxima semana e o tema que também nós iremos estudar. Queremos concluir destacando apenas que a palavra de Deus, ela é apropriada, ela se aplica a todos os momentos e a todas as circunstâncias. Um texto desse, como o livro do Gênesis, que foi escrito há muitos anos, continua sendo extremamente atual e aplicável para os nossos dias, não é isso, pastor? É verdade, pastor Zé Roberto. Na época antes do dilúvio, a humanidade estava mergulhada no pecado, de todo tipo de pecado, longe de Deus. Isso não é diferente de hoje. Hoje em dia, mesmo com o elevado avanço tecnológico, cultural, conhecimento, etc., o homem também continua depravado, longe de Deus, mergulhado no pecado, vivendo como se Deus não existisse, alheio à vontade de Deus. E Jesus falou no sermão profético em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, as seguintes palavras: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu querido companheiro, irmão, amigo que nos ouve neste momento, você não espere o juízo de Deus na sua vida, mas
espere a volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja e você faça parte, né? Você aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador, escapa-te por tua vida deste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno e que o príncipe deste mundo é Satanás, que inspira, estimula de diferentes formas os homens a continuarem no pecado e longe de Deus. Mas há jeito, há salvação na arca que é Cristo. Que Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, queremos dizer que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação todos os domingos às 9 da manhã. Portanto, se matricule, frequente a Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Até o próximo programa, se Deus quiser.